Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Bom, hoje eu trago para vocês mais uma planta medicinal e hoje eu vou falar sobre uma planta muito simples que é o milho. Vou falar sobre essa parte medicinal do milho que poucas pessoas fazem uso. Muitas pessoas sabem que o cabelo de milho, o estigma de milho, é utilizada contra problemas renais, sendo uma planta diurética, e isso é verdadeiro. Essa planta medicinal tem sim essa propriedade de aumentar a diurese e com isso ela acaba equilibrando os níveis de pressão, da pressão arterial. Então ela ajuda contra a hipertensão. Só que essa planta também ela tem uma atividade muito interessante sendo anti-inflamatória, uma protetora hepática, uma protetora renal, ajudar a prevenir doenças coronarianas. É uma planta muito legal mesmo, com uma grande atividade, comprovado por estudos, por ser antidepressivo, ajuda realmente na prevenção do surgimento de doenças como o Alzheimer. Isso no cabelo de milho. Olha só, tendo uma atividade antioxidante, só que hoje o foco é na atividade antidiabética. Você sabia que o estigma de milho, o cabelo do milho, tem atividade antidiabética? Mas como que ele atua? Por que que ele é antidiabético? Então você vai entender aqui nesse vídeo. Antes eu vou pedir para você que deixar seu like e compartilhar o vídeo, porque assim pode ajudar mais pessoas aí, principalmente aquelas que sofrem com diabetes. E agora, por exemplo, estamos na época do milho. Estamos então na época da plantação do milho. E por isso você pode usufruir desses benefícios do milho que talvez você não conheça. Então, o milho ele possui várias propriedades medicinais, que uma outra hora a gente pode focar nelas. Só que eu quero destacar essa atividade antidiabética, visto que nós sofremos uma verdadeira pandemia do diabetes. Então, nos dias de hoje, principalmente onde o alimento está muito facilitado para a população, as pessoas realmente abusam, né? Sempre se alimentando através de fast food, restaurante, enfim, de ter uma facilidade de ir, né, adquirir alimentos, ou melhor dizendo, produtos alimentícios. Então as pessoas hoje em dia estão, né, tendo aí um aumento de peso muito grande e estão desenvolvendo diabetes por isso. Lá, né, no homem da pré-história, como a gente tinha uma grande dificuldade de ter os alimentos tão fáceis assim, essas doenças já não têm tantos relatos, porque está muito associado no estilo de vida. E hoje em dia, por ter um estilo de vida sedentário, principalmente o diabetes tipo 2, ele é uma doença adquirida, ou seja, pelo processo da pessoa ter feito mau uso, né, na alimentação ao longo do tempo, ela não ter se alimentado com coisas boas, não ter praticado exercício físico, enfim, foi o mau hábito que acabou levando aquela pessoa, por mais que tenha ali uma predisposição, né, genética de ter desenvolvido diabetes, é muito mais relacionado à epigenética, ao jeito, ao estilo de vida, ao meio em que a pessoa foi vivendo e com isso foi desenvolvendo diabetes, tá bom? Então, assim, o estigma de milho tem uma atividade excelente contra o diabetes, que eu vou te explicar agora qual é o mecanismo, por que que ele tem essa atividade hipoglicemiante contra o diabetes, contra a hiperglicemia. Contudo, a planta sozinha não vai fazer o trabalho todo. Então, você tem que mudar seu hábito de vida, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer a alimentação rica em fibras, porque assim elas vão carrear toda essa glicose, né, todo esse carboidrato que for consumido para ser expulso do organismo, bem como a absorção e a quebra desse carboidrato e com isso inibir realmente, né, essa produção de glicose. Então você tem que fazer o consumo de bastante fibra e com isso você vai, né, adquirir isso onde? No alimento verdadeiro, naquilo que realmente vem da terra. Só que antes, deixa eu só explicar uma coisinha para você, como que é formado o milho, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem, e isso pode trazer para você uma informação do porquê algumas pessoas não podem utilizar o cabelo de milho. Então, sabendo disso, você vai entender o porquê que isso é uma contraindicação de algumas pessoas que têm hipersensibilidade a pólen não utilizar o cabelo do milho. Por quê? Porque essa parte aqui é a parte masculina. Enfim, os órgãos masculinos da planta do milho, cujo nome científico é ZA+, está aqui no pendão. E aqui o estigma de milho, a seda do milho, o cabelo do milho, ele é então a parte feminina. Bom, aí como que ocorre essa fecundação?
principalmente o vento, embora os insetos, enfim, até um passarinho, né, pousar aqui sobre este pendão, ele vai sacudir, com isso esse pó, esse pólen vai cair aqui sobre a seda do milho, o cabelo do milho, com isso vai ocorrer a fecundação. Ou então insetos pousam aqui, depois pousam aqui, também ocorre a fecundação. Porém, o maior fecundador, né, o polinizador do milho é o vento. Então o vento vem, sacode, né, ele vai balançar aqui o pendão do milho e vai cair sobre então as sedas do milho, o cabelo do milho, que assim ocorrendo a fecundação. Cada fiozinho desse corresponde a um dos grãozinhos que vai ser formado aqui dentro, tá bom? E aqui então vai ser formado centenas aqui de grãos, né, de fruto propriamente, porque aqui é um aglomerado, né, realmente a formação de vários frutinhos, de várias sementes então. Bom, a parte que utilizamos é a seda do milho, né? Esse daqui sim tem a propriedade medicinal, tanto nutracêutica, porque tem atividade também de aproveitar em questão de minerais, vitaminas, aqui a gente tem muita coisa, mas tem atividade medicinal. Isso porque aqui na seda do milho, aqui no cabelo do milho, é formado vários metabólitos secundários para proteção do milho, para proteção da planta, que consequentemente aproveitamos para a nossa saúde. Dentre esses metabólitos, por exemplo, se destaca os polifenóis, compostos fenólicos. Eles proporcionam a maior capacidade medicinal do cabelo do milho, né? Que a gente vai falar aqui, por exemplo, sendo antioxidante, que por consequência é antidiabético. E eu vou te explicar como que funciona isso e como que se usa e quais são as contraindicações, porque aqui já está uma das contraindicações. Qual é ela? Então, se a polinização é o pólen daqui cair sobre esse estigma, sobre esse cabelo de milho, o que vai ocorrer? Pessoas que têm sensibilidade ao pólen, pessoas que não podem fazer o uso até de própolis, por exemplo, por conta, né, de ter pólen, aqui com o estigma de milho vai ter essa alergia, vai ter essa sensibilidade, porque então vai ter o pólen daqui do pendão e por isso vai cair então sobre essas flores aqui, sobre a seda do milho, certo? Então vamos lá, vamos utilizar essa planta medicinal agora. Como que ela atua? Quais são os estudos que comprovou sobre a atividade, né? Olha só que interessante, pessoal. Então aqui tem metabólitos secundários, substâncias como taninos e principalmente os polifenóis, né, compostos fenólicos, exercendo várias funções. Então, os estudos científicos, eles mostraram que, olha só o que fala aqui, as células beta-pancreáticas danificadas dos camundongos alimentados com o extrato do estigma de milho foram parcialmente recuperadas e nenhum dano celular foi observado em camundongos tratados com o extrato do estigma de milho durante os 15 dias tratados. Então, essas daqui são palavras que estão no estudo. Então, veja que o extrato é extremamente seguro, foram feitos, então, esse extrato e os camundongos administraram durante esses 15 dias, e durante esses 15 dias, esses camundongos que foram induzidos a ter diabetes, eles, então, reduziram a glicemia. Por quê? Porque as células do pâncreas, elas foram parcialmente recuperadas. Ou seja, o composto, né, medicinal dessa planta, a capacidade medicinal dela com esses compostos fenólicos, tendo atividade antioxidante, redutora de radicais livres, redutora desses danos oxidativos às células. Essas células elas foram parcialmente recuperadas e com isso teve uma maior produção de insulina. E com isso a glicemia foi abaixando, mostrando a atividade hipoglicemiante antidiabética do cabelo do milho. Olha só que interessante. Num outro estudo mostrou que, olha só, são palavras do estudo, abre aspas, esses resultados revelaram que o mecanismo do extrato de estigma de milho no metabolismo glicêmico é através do aumento do nível de insulina e recuperação das células beta lesionadas, mas não pelo aumento do glicogênio e inibição da gliconeogênese. Fecha aspas. Veja só, o que esse estudo disse? Mais uma vez, falando e afirmando, confirmando, né, reforçando que o estigma do milho possui essa atividade, então, de recuperação das células lesionadas. Então, ele recupera a capacidade
das células beta-pancreáticas a produzir mais insulina. Ou seja, o mecanismo dele é aumentar o nível de insulina. Ele recupera essas células beta-pancreáticas. Um mecanismo que ele não mexe, ele não atua, ele não vai aumentar, aqui fala não pelo aumento do glicogênio e nem a inibição da gliconeogênese. O que isso quer dizer? O glicogênio é, né, uma enzima que ele acumula a glicose, tá bom? É uma reserva de glicose no nosso organismo posteriormente para ser usado para não ocorrer hipoglicemia. Então a gente tem aqui, né, essa atuação. Então ele não aumenta o glicogênio. E também ele não tem, né, a inibição da gliconeogênese, que é a quebra, tá, de moléculas produzindo mais glicose. Então ele não atua, né, não mexe na gliconeogênese e nem no glicogênio. Ele nem não favorece o acúmulo de glicose, mas também não interfere na quebra de moléculas para produzir mais glicose, mas sim somente ali na questão das células beta-pancreáticas. Outro mecanismo sensacional dele contra o diabetes, e isso serve para vários tipos de doenças, inclusive câncer, por exemplo, né, e vários outros problemas secundários do diabetes. Nesse estudo fala o seguinte: o teor total de fenóis do extrato do estigma de milho, do cabelo de milho, e sua resistência a certas infecções fúngicas revelaram seu potencial para o desenvolvimento de inibidores naturais de AGEs, produtos de glicação avançada, do inglês Advanced Glycation End Products, na prevenção de complicações diabéticas e de envelhecimento. Em outras palavras, o que esse estudo mostrou? Que ele tem uma grande capacidade antioxidante, com vários, né, com uma grande quantidade de fenóis totais, de compostos fenólicos, e com isso, ele possuindo esses antioxidantes, esses fenóis totais, e a capacidade dele de inibir essa formação desse fungo que ataca a planta, porque a planta possui esses metabólitos secundários, como taninos, esses compostos fenólicos e tudo mais, esses fenóis totais, para proteção. Então ela inibe essa produção, né, esse crescimento, desenvolvimento desse fusarium, que é esse fungo, que causa essa podridão da orelha de Gibberella, que está falando aqui, certo? Então a planta possui capacidade de inibir a doença que vai ser desenvolvida nela. Só que a gente vai aproveitar essa capacidade dessa planta de combater esse fungo, por exemplo, e ele vai ter uma atuação no nosso organismo de proteger o nosso organismo de produção desses AGEs, que aí vem, né, que é essa produção de glicação avançada. Ou seja, esses metabólitos secundários, essa capacidade do cabelo de milho de ser antioxidante e tal, de ter esses compostos fenólicos e tudo mais, de inibir o crescimento desse fungo, do desenvolvimento desse fungo, né, vai ser exercido esse papel no nosso organismo de não deixar que forme esses AGEs, que são produtos secundários da ligação entre glicose e proteína. Bom, isso daqui pode ocorrer, por exemplo, exteriormente. Quando você vai fritar, fazer um alimento, você queima aquele alimento, então ali são produzidos AGEs. O que vem a ser isso, né? São produtos realmente secundários, toxinas que são produzidas porque você queimou aquilo ali. Ocorreu ali uma ligação entre a glicose e a proteína, certo? E com isso são produzidos algumas substâncias que são muito danosas ao nosso organismo, que consequentemente o acúmulo delas vai propiciar, né, mais ainda o estresse oxidativo e tendo um efeito mais danoso ainda. E com isso vai surgir doenças renais, hepática, vai trazer diversas doenças secundárias, coronariana, infarto agudo do miocárdio, né, por consequência ali, por questão de ter desenvolvido uma aterosclerose. Então, o cabelo de milho não deixa que o nosso organismo acumule essas substâncias danosas ao nosso organismo, que por consequência vai não deixar com que ocorra esse dano à célula beta-pancreática, bem como as células renais. Por isso que ela é uma planta excelente para ser
ela é uma planta nefroprotetora, que também é hepatoprotetora, que é cardioprotetora, que é também, por exemplo, neuroprotetora. Ela é uma planta que tem uma grande atuação de não deixar que ocorra danos ao cérebro, aos neurônios. Agora você entendeu o porquê que essa planta é excelente sendo antidiabética? Todos os estudos, eles afirmam, eles confirmando o outro, que a planta tem essa atividade antioxidante, que tem a atividade de inibir a produção de enzimas danosas ao nosso organismo, de substâncias que sejam acumuladas, né? E com isso vem a causar danos então ao nosso organismo. Né? Tudo porque ele possui esses metabólitos secundários que foram produzidos por sua proteção, que consequentemente protege o nosso organismo. Então, o estigma de milho, ele tem uma forte atividade antioxidante e com isso recupera a célula do pâncreas. Agora, como que você utiliza essa planta e quais são as contraindicações? Então, por conta do pólen, né, você então tem uma contraindicação. Pessoas que têm alergia a pólen, não utilizar o cabelo do milho, não utilizar o estigma de milho. Grávidas não vão utilizar o estigma de milho, porque pode induzir um aborto. Bom, como que você utiliza então o cabelo do milho? O cabelo de milho você utiliza em forma de tintura, em pó ou chá, e você vai fazer uma infusão, por exemplo. Então, se você quiser utilizar o pó, por exemplo, do cabelo de milho, você vai utilizar uma colher de chá de cabelo de milho na alimentação. Você pode fazer dessa forma também. Você tem ali um nutracêutico, você realmente vai aproveitar várias propriedades medicinais, como alimento, fibra, né, e medicinal. Você pode pegar uma colher então dessas de chá e colocar na alimentação. Você pode fazer o chá dessa planta. Você vai utilizar uma colher de sopa de cabelo de milho se ele estiver fresquinho, novinho, como esse daqui. Se ele for já desidratado, você vai utilizar uma colher de sobremesa para cada xícara de água. 3 vezes ao dia é o suficiente. Se for a tintura, tem que avaliar. É cada situação de um jeito, cada organismo de um jeito. Então depende muito da reação do seu organismo à tintura ali com o extrato, enfim, qualquer uso. Mas supondo o extrato, você vai utilizar 15 gotas. Tem uma atividade terapêutica interessante, mas depende. Será que vai ser eficiente? 20 gotas vai ser o suficiente? 25, 30, né? Isso vai depender do seu organismo. Como que você está reagindo ao tratamento? Contraindicações já foram faladas. Reações adversas, tipo você vai ter alguma reação ao utilizar? No mais, essa questão de você ter então uma reação alérgica por conta por conta do pólen. No mais, é uma planta extremamente segura. Mas se caso você tiver algum desconforto ao ter usado o cabelo do milho, principalmente se você já faz o uso de medicamentos para baixar a pressão, aí você vê com o médico se caso você vai substituir pelo cabelo de milho, se isso é possível, ou então, né, que possa ter essa associação sem maiores prejuízos, tá certo? Então você pode utilizar tintura, pó ou então o chá. Lembrando aí, só repetindo mais uma vez, uma colher de sopa para o cabelo bem fresquinho, faz o chá por infusão. Se estiver seco, você pode fazer o chá por leve decocção, né? Você pode dar uma leve cozinhadinha ali, né, fervura do cabelo de milho por 2 minutos. Você colocou ali, começou a fervura, coloca lá rapidinho, dá uma fervidinha nele, rapidinho de 2 minutos só, pronto, tampado ali, você deixa esfriar e vai tomar isso umas 3 vezes ao dia. Bom, pessoal, é isso. Esses daí são os estudos. Esse daí é o cabelo de milho, Zea mais, que é o nome científico do milho, tá certo? Se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal se você é novo por aqui. E é isso. Compartilhe o vídeo, que assim pode ajudar mais pessoas, tá bom? Lembrando que na descrição do vídeo tem alguns links ali que são interessantes, caso você quer seguir eu em outras redes sociais, né, me seguir em outras redes sociais, fazer parte do grupo no Facebook, fazer parte do Telegram, porque lá eu sempre estou postando vídeos que eu coloco aqui e algumas informações a mais. Contudo, lá no Telegram é focado em avisar vocês, porque nem sempre pode ser que caia a notificação daqui do YouTube falando, né, sobre algum vídeo novo, algum conteúdo, tá certo? Bom, é isso. Então, um grande abraço, te espero na próxima. Tchau, tchau.